Você já viu um time com um a menos buscar um empate nos últimos segundos de jogo, e fora de casa? Pois foi exatamente isso que aconteceu em São Januário. Mas será que esse resultado foi sorte ou demonstra a força do Ceará? E o Vasco? Deixou escapar uma vitória que parecia garantida ou foi mérito do adversário? A resposta é clara. O Vozão provou raça até o último minuto e arrancou um empate que tem sabor de vitória, enquanto o Vasco precisa repensar como administrar vantagens em casa. A partida foi daquelas que prendem o torcedor na cadeira do início ao fim. O Vasco começou melhor, empurrado pela torcida e pressionando o Ceará desde os primeiros minutos. Não demorou muito para Coutinho abrir o placar em uma bela cobrança de falta. Parecia que o jogo seria dominado pelos donos da casa, mas um erro na saída de bola mudou o roteiro. Matheus Carvalho vacilou, Paulo Baia finalizou e Galeano, bem posicionado, empatou no rebote. A partir daí, os visitantes cresceram no jogo e criaram boas oportunidades, parando apenas nas defesas seguras de Léo Jardim, que evitou que o Ceará fosse para o intervalo em vantagem. Aliás, se você gosta de partidas emocionantes como essa, já aproveita e se inscreve para não perder nenhuma análise das próximas rodadas. Aqui sempre trazemos os detalhes que você não vê nos resumos rápidos por aí. Voltando ao jogo, o segundo tempo começou com o Vasco retomando o controle da partida. Fernando Diniz manteve a equipe no ataque, pressionando e ocupando o campo ofensivo. O Ceará parecia acuado e pouco ameaçava. Léo Condé tentou mudar o cenário colocando Rodriguinho em campo, mas o plano durou pouco. Apenas 8 minutos depois, o meia foi expulso por uma entrada dura em Barros. Com um jogador a mais, o Vasco se lançou ao ataque e marcou o segundo gol em grande jogada da dupla colombiana Gomes e Cuesta. Nesse momento, parecia que a vitória estava garantida. E é por isso que eu reforço. Se você curte histórias de superação no futebol, se inscreve e acompanha porque aqui a gente vive essas emoções juntos. Mas o futebol é imprevisível, e o Ceará não desistiu. Mesmo com um a menos, a equipe foi para cima nos minutos finais. E aos 49 do segundo tempo, veio o prêmio pela insistência. Fernandinho arriscou de fora, Léo Jardim deu rebote e Pedro Henrique empurrou para as redes, silenciando São Januário e arrancando um empate heróico. Um resultado que mantém as duas equipes emboladas na tabela. O Ceará em 11º com 27 pontos e o Vasco em 15º com 23, mas com sentimentos bem diferentes. Enquanto o Vozão sai de campo comemorando como se fosse uma vitória, o Vasco precisa entender como deixou escapar 3 pontos que já apareciam no bolso. E não para por aí. No próximo fim de semana tem clássico contra o Flamengo, no Maracanã, em um jogo que promete fortes emoções. O Ceará, por sua vez, encara o Bahia no sábado e tenta transformar essa reação em uma arrancada na competição. E falando no Flamengo, o rubro-negro também teve um fim de semana animado. Depois de quase 3 décadas sem vencer o Juventude em Caxias do Sul, o time de Felipe Luiz mostrou eficiência e quebrou mais uma escrita. Com Arrascaeta decisivo, Saúl dando assistência e Danilo sólido na defesa, o Fla venceu por 2-0 e chega cheio de confiança para o jogo do ano, as quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes. Felipe Luiz destacou que o grupo está motivado e treinando em alto nível, e que ninguém se poupa nessa reta final. Por outro lado, o técnico sabe que ainda precisa ajustar a transformação de posse de bola em chances reais de gol. Pedro esteve apagado, Luiz Araújo não conseguiu se encontrar, mas Samulino e Saúl foram fundamentais para abrir espaços e construir a vitória. Agora, com 50 pontos no Brasileirão e um jogo a menos, o Flamengo se mantém firme na briga pelo título e prepara o time para um confronto de altíssimo nível na quinta-feira. E na Espanha, teve show brasileiro. Rafinha, mesmo punido pelo atraso em um treino e entrando apenas no segundo tempo, foi um dos grandes destaques da goleada do Barcelona por 6-0 sobre o Valência. O brasileiro marcou 2 gols e mostrou que segue sendo peça importante para Hansi Flick. Fermin Lopes e Lewandowski também marcaram 2 vezes cada, garantindo a festa da torcida no estádio Johan Cruyff. E aí, o que você achou desse final eletrizante em São Januário? O Ceará mereceu esse empate? E o Vasco precisa se preocupar com a sequência do campeonato? Deixe a sua opinião nos comentários e já se inscreva no canal Placar Gol News para não perder os próximos capítulos dessas histórias no futebol.